Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos chegando para a nossa live das quintas, nossa quinta de saúde. Quero começar dando as boas-vindas a todos que estão chegando e agradecer pela atenção de todos, especialmente das mamães, aquelas que sempre se preocupam com o bem-estar do seu bebê. E hoje a gente fala sobre os vômitos no bebê. Como controlar isso de forma natural, com os recursos da natureza. Lembrando a todos os participantes de visitarem o nosso canal no YouTube, Cultive Saúde. Lá você encontrará temas fantásticos, atualizados, relevantes, significativos para a saúde de todos, especialmente das mulheres, que são de fato as pessoas que mais se preocupam com saúde. E por esse público nós temos uma atenção especial. Lari, bem-vinda, Lari. Wanda também. Ok, gente. Estamos dando um minutinho para mais pessoas chegarem, mas logo estaremos abrindo o tema da noite, inclusive com espaço para interação. Você pode fazer pergunta, comentário, dar sugestões, etc. Existimos para servir. Essa página e o nosso canal no YouTube, Cultive Saúde, existem para servir. E ficamos muito felizes quando pessoas interagem e comentam e dizem o que elas estão achando. E com base nessa interação a gente vai melhorando no que puder. Bom, gente, vamos começar então? Solução natural para os vômitos do bebê. Os vômitos, como eu disse anteriormente, são a principal preocupação das mães, principalmente aquelas de primeira viagem. Tem múltiplas causas, mas felizmente essas causas se convergem para uma causa simples, uma ou duas causas. Ou seja, o problema do vômito, via de regra, está associado a problema na digestão. Uma digestão inadequada. Mas não sempre, porque existe também questão anatômica envolvendo os vômitos. Vômito, vocês sabem muito bem o que é. Trata-se de uma inversão do curso natural dos alimentos. No caso do bebê, geralmente é o leite que ele usa. Na criança, um pouquinho maior, outros alimentos que já são acrescentados. E o caminho natural é o alimento entrar pela boca e ir descendo até atravessar. Aproveitar o que tem que ser aproveitado e eliminar pela saída final, né? Pelo bumbum, pelo ânus, pelo, sei lá o nome que vocês queiram dar. Esse é o percurso natural. No entanto, alguma coisa faz esse alimento voltar. E uma outra coisa também muito semelhante ao vômito é o que chamam de regurgitação. É quando o bebê devolve parte do conteúdo estomacal de maneira suave. Simplesmente vem ao canto da boca,
Às vezes ele sopra um pouquinho, respinga, outra parte cai no babadorzinho ali. A regurgitação é um pouco semelhante com o vômito, mas ela é mais suave, ela é muito mais espontânea. O vômito já trata de um volume maior. O vômito já seria um esvaziamento do estômago. Ok? Então, geralmente a regurgitação e o vômito, eles se alternam e são muito semelhantes. E graças a Deus, que na maioria das vezes o vômito é normal. Olha só, o vômito é normal. E isso tem razões, tem motivos para isso. E nessa live a gente vai entender por que isso ocorre. Vamos começar analisando alguns aspectos. Um aspecto importante é o anatômico. No bebê, principalmente ali nos 2 primeiros meses, e até alguns meses seguintes, o aparelho digestivo ainda não está bem estabelecido. Ele está em desenvolvimento. Poderíamos dizer que é um aparelho digestivo imaturo. E isso propicia essas regurgitações frequentes. Quase toda vez que a criança mama, ela regurgita, ou seja, ela expele parte do leite que usou. É mais ou menos como aquilo que lá nos poços, né? É chamado de quando o poço tem uma pressão muito grande, ao invés de se puxar a água para ela subir, é preciso dar uma vazão para que a água não estoure a bomba, porque ela sobe com tanta força. Então, a regurgitação é isso. É quando o estômago expele o excesso. É uma mamada excessiva, um volume grande. E uma curiosidade é que o estômago do bebê é muito pequeno. Aí, por volta dos 2 meses, o estômago do bebê é do tamanho de um ovo de galinha, um ovo médio. Note que é muito pequeno. Então, facilmente, esse estômago vai transbordar parte do seu conteúdo. Até porque, muitas vezes a criança tem ânsia de encher a barriga, né? Tem ânsia de mamar. E ela não tem muito noção de limite. Ela mama e depois devolve o excesso. Isso é fisiológico, isso é normal. Por falar em fisiológico, existe o refluxo. O refluxo esofágico. O esôfago tem uma válvula, ali na chegada do estômago ele tem uma válvula que impede o conteúdo voltar. Essa válvula, ela abre quando a pessoa vai engolir alguma coisa, mas logo que a pessoa engole, logo que a pessoa ingere, a válvula fecha e fica o resto do tempo fechada. No bebê, ocorre uma certa tolerância. Essa válvula não está bem firme e ela passa parte do tempo desarmada, parte do tempo relaxada. Claro que várias coisas vão influenciar nisso. Nem todas as crianças têm o mesmo grau de relaxamento da válvula esofágica, bem no esfíncter do esôfago. Mas a verdade é que esse relaxamento é considerado normal porque a tonicidade do esfíncter, do esôfago, não está ainda bem estabelecida. Certo? Então, isso é uma das causas do que a gente chama refluxo
fisiológico e da maioria dos vômitos no bebê. Isso não deve causar nenhuma preocupação. Aliás, é importante, quando falamos sobre os vômitos, considerarmos que o vômito por si só não diz muita coisa, na maioria das vezes. Existe situação que o simples ato de vomitar já revela coisas importantes. Mas, no geral, o vômito não tem significação importante. No entanto, você precisa observar o estado geral da criança. Ou seja, como está a sua interação com o ambiente, o seu olhar, como está o seu ânimo físico, como está o seu apetite para mamar, para se alimentar, o repouso, está dormindo normal? A criança está calma, não calma em excesso. Se a criança estiver sonolenta em excesso, tem coisa errada. Mas a mãe sabe muito bem qual é o nível de atividade e interação do seu bebê. Se tudo está sob controle, o vômito não deve causar qualquer preocupação, ok? Agora, se o vômito aparece em um contexto de febre, em um contexto da barriga muito dilatada, a dilatação da barriga é uma das causas de vômito, certo? Porque no momento em que a barriga se enche muito e que gera gases, e aqueles gases se dilatam, tudo aquilo vai comprimir o estômago e vai fazer com que o conteúdo do estômago seja devolvido, certo? Ou seja, observe o seu bebê por inteiro. Se ele está dormindo normal, se está se alimentando normal, se está correspondendo aos estímulos normalmente. Se tiver tudo ok, o vômito é normal, não deve preocupar. Agora, se a criança apresenta sinais de impaciência, redução de peso ou parar de ganhar peso, e se contorce, já dá para ver que esse vômito faz parte de um quadro clínico que precisa ser corrigido. E lá para o final da live a gente vai falar um pouco do que fazer para gerenciar naturalmente as crises de vômito, certo? Então, uma vez que você observou qualquer característica anormal no seu bebê, outra coisa também importante de observar é a frequência com que o vômito ocorre. Se você notar que o seu bebê arrotava, regurgitava um certo número de vezes e começa a devolver o conteúdo estomacal com muita frequência, principalmente se esse material, quando sai muito quente, aí acende a lâmpada amarela, né? O sinal amarelo. De amarelo para vermelho. Mas ok. Outra coisa também importante no vômito a ser observado. Agora eu vou falar de causas mais clínicas para os vômitos. As febres. As febres costumam causar vômito. E quando elas causam vômito, esse vômito tem que ser resolvido prontamente. No bebê com febre, você não vai tolerar que ele fique vomitando. Até porque a tendência é que a frequência desses vômitos aumentem na medida em que a febre também aumenta. Certo? Tem que ser resolvido porque a frequência excessiva de vômito pode levar o bebê a uma desidratação, que é uma doença grave.
Então, se o bebê tem febre e vomita, isso deve ser corrigido o mais rápido possível para que ele não continue vomitando, certo? As infecções do aparelho digestivo, quase todas, se não todas, são motivos para produzir vômitos, certo? E tem mais uma causa ainda especial, para a qual a medicina não tem ainda uma explicação. É a estenose do esfíncter do piloro, ou piloro, como prefere chamar. Na saída do estômago para o intestino delgado está o piloro. E ali existe um esfíncter que fecha. Cada espaço do aparelho digestivo tem um esfíncter fechando para o material não subir, para que ele seja obrigado a descer, descer e descer. Então, muitas vezes esse esfíncter, ele fica muito espesso, ele se encorpa demais. É o que a gente chama de hipertrofia pilórica. E como ele cresce demais, ele fecha o canal. Ele estreita a passagem do alimento para o próximo estágio, que é o acesso ao intestino delgado. E aí é um problema grave porque se o alimento não prosseguir o seu percurso, a pessoa não vai aproveitar os nutrientes que foram introduzidos pela boca. E uma característica importante dessa grave doença, essa aí é grave mesmo, é que o vômito comum do bebê e da criança pequena, ele cai para baixo, ele cai aqui no tórax. A criança vomita e o vômito escorre pelo corpo, pelo babador. E na estenose pilórica, o vômito sai em forma de jato. Ele é jogado para longe, como se fosse uma explosão. Quando isso ocorre, a criança deve ser levada ao posto de saúde para os devidos exames e a correção da estenose pilórica é cirúrgica. Claro que existe solução natural para isso também. Mas não dá aqui para a gente encorajar você a fazer um tratamento natural para uma situação com esse grau de complexidade. Talvez a gente possa fazer isso em um outro momento, quando a gente dispuser de uma carga horária compatível. A gente pode analisar isso aí do ponto de vista naturopático e propor também uma solução, uma alternativa natural. Até porque, se você opta pelos tratamentos naturais, alimentação natural, etc., o seu bebê nunca vai ter estenose pilórica. Jamais. Todas as doenças graves do aparelho digestivo são consequências da evolução de doenças simples, de alterações funcionais comuns que não foram resolvidas adequadamente. Talvez foram contidas com o emprego de drogas medicamentosas, que foram causando efeitos colaterais e o problema não se resolve, o problema está sendo apenas mascarado, maquiado, e chega aos problemas mais graves. Mas se você tratar o seu bebê
com os cuidados naturais que nós estamos compartilhando em cada live, em cada conteúdo, lá no nosso canal Cultive Saúde, o seu bebê não vai entrar em complicação. As coisas serão resolvidas ainda no estágio da simplicidade, que é o ideal. Quem cuida da saúde não vai precisar cuidar da doença, nem precisa se preocupar com isso. E essa é a melhor opção. Muito embora o comum seja que as pessoas esperam adoecer para resolver a doença. Preferem cuidar da doença do que cuidar da saúde. Eu creio que esse não é o seu caso. O próprio fato de estar participando dessas lives já indica que você tem interesse e preocupação com a saúde. Parabéns. Ok. Vamos então, excluída a hipótese da estenose, e outra coisa também, a estenose pilórica é raríssima, ela é muito incomum, graças a Deus, menos mal, hein? Ela é muito incomum. E eu queria analisar um pouquinho com vocês algumas condições patológicas mais frequentes que levam a criança a vomitar. Porque entendendo isso, você vai saber como interferir inteligentemente, de maneira racional e eficaz. Ok? Então vamos lá, vamos considerando as febres. Ora, se o seu bebê apresenta febre, a melhor solução para isso aí é fazer um refrescamento adequado. Uma aplicação de água, uma aplicação de argila, resolve a grande maioria das febres. A criança vomitou, está com febre, põe uma aplicação de argila imediatamente. Porque pense bem, se o vômito é uma agitação do estômago, né, que faz com que ele devolva o que está dentro, se você fizer uma aplicação calmante, uma aplicação de argila natural, você vai suavizar o estômago. Você vai comunicar paz para ele. Certo? E isso traz uma grande contribuição nos casos de vômito. E se tem infecção, Ademir? Como resolver as infecções? Bem, não existe infecção sem febre. A febre é a matéria-prima das infecções. Ou pelo menos o catalisador, o acelerador, o fermento. É a febre que possibilita as infecções se desenvolverem. Então, se você resolve a febre naturalmente você resolve a infecção. Porque a infecção precisa muito e essencialmente da febre. Então, de uma tacada só, de uma cajadada só, você mata 2 coelhos. Você resolve a febre e resolve a infecção. Não é maravilhoso isso? Pois é. Visite lá o nosso canal no YouTube e você vai encontrar sugestões práticas de como usar a água para o combate da febre, para acalmar o estômago, para facilitar o sono, combater os vômitos e assim por diante. A água e a argila são maravilhosos nesse aspecto. Chegam a ser prodigiosos, tá certo? Então, outra coisa importante é que o seu bebê não vai ficar nas fraldas a vida toda. Logo, aí a partir do 2º semestre, ele já vai incorporando algumas atividades e alguns hábitos de pessoa que está crescendo. Está virando adulto. Né?
A cada mês, a cada semana, a criança está ficando mais adulta do que quando nasceu, evidentemente. Então, mamãe, lembre isso. Há um conselho nas Escrituras Sagradas que dizem: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ficar velho, não se desviará dele. Eu vejo muitas mães frustradas porque os filhos não gostam de coisas naturais, não gostam de fruta, não gostam de verdura, não gostam de coisas saudáveis. E elas ficam encabuladas, revoltadas, como se isso fosse algum mistério. Como é que a criança vai gostar daquilo que ela não foi ensinada a gostar? E no contexto dos vômitos, é importante lembrar que, se o estômago for maltratado com uma alimentação inapropriada, você está fornecendo lenha para a coivara. Você está fornecendo matéria-prima para as crises de vômito. Certo? Então, desde cedo, procure ensinar a seu bebê hábitos saudáveis, principalmente na alimentação. E uma sugestão, quando seu bebê tiver aí pelos 6 meses, por aí assim, e você começar a dar alimentos vegetais, uma cenoura, batatinha, alguma coisa assim, por favor, não misture. Dê uma espécie cada vez. Você faz o purê de batata, só batata. Amassa a batata e dá para a criança, para que ela vá codificando o sabor de batata. Em outra ocasião, cenoura, do mesmo jeito. Em outra ocasião, tomate, do mesmo jeito. Porque a natureza não produz salada. A natureza não produz salada. E se você dá salada para o seu filho, ele não vai gostar de fruta. Porque ele não vai encontrar uma árvore que produza salada. Uma rama que produza salada. Certo? Então, vai ensinando hábitos saudáveis para a alimentação do seu filho. E se você quer se desenvolver bastante nessa arte de uso de coisas saudáveis, você está no canal certo. Você está na página certa. Nosso canal no YouTube está clamando: cultive saúde, cultive saúde. Saúde não se compra, cultiva-se. Ok, então eu queria ver com o meu assistente como vai a minha disponibilidade. O endereço no YouTube é simples. Digite na barra de pesquisa do YouTube Cultive Saúde. E lá você vai encontrar o nosso canal com dezenas de vídeos. Eu digo dezenas porque já tem mais de uma dezena. Estamos caminhando para a segunda, né? Sobre os mais variados temas. Principalmente aqueles que são mais críticos, aqueles que solucionam problemas mais sérios. Alguns específicos, inclusive. Ok, minha amiga? Saiba que os recursos naturais funcionam maravilhosamente bem. Eles têm efeitos medicinais, sem os efeitos colaterais que as drogas farmacêuticas têm. É maravilhoso isso. E agora nós vamos dar um espaço para a interação de vocês. Se alguém tiver uma pergunta, um comentário que queira fazer, a gente está aqui disponível para isso. Eu vou dar aqui 15 segundos para aparecer a primeira pergunta. Se não aparecer, a gente vai para comentar as respostas da live. Ok? 1, 2, 3. Vamos então para comentarmos e respondermos as perguntas da nossa live da semana. Ok? Então vamos lá.
Primeira pergunta da enquete, ou a primeira enquete da semana, vocês escolhem o melhor aí. Os vômitos podem ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum nos bebês e crianças pequenas. Você sabia disso? Pois é, os vômitos são um dos sintomas relacionados à falta de saúde que nos acompanha a vida inteira, desde o nascimento até o descanso. Certo? Por isso, nós devemos ter cuidado com o nosso estômago para que ele não precise devolver o que está dentro. Porque o caminho natural é ele empurrar o alimento para frente. Para isso existem os movimentos peristálticos. E sempre que o estômago, na criança aí de 2 anos em diante, sempre que o estômago tem que devolver o alimento é porque algo muito errado está acontecendo. E isso acaba sendo uma providência natural, uma solução natural, que às vezes não é suficiente. Você tem que auxiliar com mais alguma coisa natural para resolver o problema, para que a pessoa não fique vomitando indefinidamente, ok? Vamos lá então para a próxima pergunta. Muitas doenças digestivas e neurológicas podem ocasionar vômitos. Você sabia disso? Pois é, o vômito é desencadeado primordialmente por alterações digestivas, por má digestão. O estômago procura se libertar daquele alimento que não ia ser digerido, ia apodrecer e envenenar o sangue, e ele, numa atitude de defesa, devolve. Certo? Mas isso pode ser contido, através, como eu já disse, do refrescamento, do jejum e uma série de providências naturais. Você sabia que os vômitos persistentes podem causar desidratação e risco de vida para o bebê e para a criança pequena? Pois é, se os vômitos continuarem com grande frequência, ou seja, um próximo do outro, eles podem levar a criança ou até o adulto mesmo à desidratação. Na desidratação, o corpo perde eletrólitos, perde sais minerais, ou seja, o corpo se desvitaliza. E isso é grave. Isso tem que ser resolvido prontamente. E as medidas naturais de saúde resolvem isso, certo? Você sabia que o calor anormal no interior do ventre é determinante para a ocorrência de vômitos no bebê e na criança? Pois é. Vocês sabem que calor é sinônimo de agitação. Calor é sinônimo de agitação, de explosão, de tumulto. E o calor no interior do ventre, ele coloca o estômago em revolução e faz com que ele transborde, com que ele devolva aquilo que ia apodrecer se permanecesse ali. E que não ia alimentar, mas ia intoxicar o corpo. E o estômago joga isso para fora. Não devemos impedir que isso aconteça, mas devemos gerenciar a situação para que ele não continue. Para que ele não continue acontecendo. Certo? Ou seja, não é você combater os vômitos. Você combate a causa. Se você elimina a causa, o vômito cessa. Simples assim. Você sabia que as náuseas e vômitos podem ser resolvidas com aplicação de água fria, com argila natural? É isso. As aplicações de água fria sobre o corpo produzem verdadeiros milagres.
aumentam a vitalidade, a energia do corpo, intensifica os processos eliminatórios. E a argila então, a argila é tremenda. Se a água, com uma composição química de apenas 2 componentes, oxigênio e hidrogênio, faz o que faz, e a argila, com toda aquela composição química rica e variada, similar à fórmula do corpo humano, todos os componentes que nós temos no corpo existem na Terra, especialmente na argila. Então a argila pode muito bem e com certeza refrigerar, acalmar, inclusive transferir para a pele matérias que estão destruindo o forro interno do estômago. Você sabia que mais de 90% dos vômitos em bebês e crianças podem ser resolvidos com recursos naturais, sem utilização de medicamentos? Quem conhece os recursos naturais não precisará usar drogas para conter as náuseas, os vômitos. Não precisa. Porque, junto com o uso desses recursos naturais, vem a alimentação correta. Porque a alimentação é um desses recursos. Então, se você alimenta o corpo corretamente, se você refresca o corpo de maneira adequada, só tem uma saída, só tem um caminho, que é a restauração da saúde, certo? Ou a prevenção, melhor ainda. Então, por que os vômitos são mais comuns em bebês e nas crianças pequenas? É uma excelente pergunta. Nessa faixa etária, o corpo ainda não foi, digamos assim, inviabilizado. No bebê e na criança pequena, a natureza ainda não foi bagunçada. Ainda não precisou usar muitos remédios, ainda não precisou debilitar suas energias. Então, esses pacientes estão com a sua energia plena e, por isso, produzem reações explosivas. Entre elas, o vômito, a diarreia, a febre alta, etc. Tudo isso são sinais de vigor da própria natureza corporal, que busca libertar o corpo das intoxicações. E, à medida em que a criança vai usando o remédio contra vômito, remédio contra diarreias, remédio contra alergias, remédio contra isso e contra aquilo, o corpo vai se fechando e vai deixando de apresentar sintomas. E a criança que começa sempre como doente crônico, aliás, desculpa, como doente agudo, vai enveredando para a cronicidade. Ou seja, a doença passa a residir, a morar na criança, estabelecer suas raízes. Não é por acaso que o câncer é simbolizado pelo caranguejo, né? Com aquelas garras que prende com muita força, se firma. Por quê? Porque a natureza foi combatida com recursos antinaturais. E no caso dos bebês, eles ainda estão relativamente preservados. A não ser depois que eles passaram por muitas medicações, eles vão perdendo essa capacidade de apresentar sintomas. E aí vai para as doenças respiratórias, vai para as doenças cardíacas e por aí. Ok? Acho que respondi satisfatoriamente.
E a gente vai ficando por aqui. Eu estou muito feliz pela sua participação. Priscila, que interessante, não fazia ideia. Maravilha, Priscila. A nossa Quinta de Saúde tem esse propósito: agregar conhecimento, trazer novidades, não novidades inventadas, mas trazer curiosidades, para que a gente vá construindo um conhecimento de saúde que possa nos livrar das doenças, já na prevenção. E se por algum acaso a prevenção falhar, você tem meios, você tem instrumentos naturais para o enfrentamento, para a correção daquele problema. Tá bom, gente? Não esqueçam de visitar o nosso canal no YouTube, Cultive Saúde. E eu não esquecerei de vocês, na próxima quinta, às 20 horas. Nossa Quinta de Saúde, eu vejo vocês lá, trazendo um tema relevante, um tema que fará diferença na sua saúde e na saúde dos seus descendentes. Um abraço, então. Até quinta.